Bem-vindas, bem-vindos ao Satsang. Boa noite. Hoje a gente tem um tema que é desafiador, é uma proposta de investigação, né? Seria a origem de tudo, ok? E sempre a gente está apontando para a experiência direta, o que você está sentindo diretamente, né? Sem a barreira imposta pelos condicionamentos, pelos conceitos, pelas ideias, né? Então, a gente percebe que essa barreira ela absorve, né, esse sentimento maior, né, até por uma questão talvez de defesa, né, porque a gente pode se sentir desprotegido, né, desprotegida, e a gente prefere então ficar acolhida dentro do que é conhecido. E esse conhecimento nós estamos pressupondo que sejam os conceitos, as nossas ideias, né? Aquilo que nós achamos que conhecemos. E é através desse conhecimento que nós recebemos da sociedade, né? da nossa cultura, através desses conhecimentos, nós construímos uma realidade e nos abrigamos nessa realidade, né? E o desafio aqui é ir além dessa barreira do pseudo-conhecimento, né? Então, dentro do que você sente, nós vamos deixar de utilizar como instrumento o intelecto, tá? Então, o intelecto é aquilo que se desenvolve em nós, que ah, tem, né, como característica uma lógica que absorve, né, e tenta colocar significado em todas as coisas, ok? Então nós não vamos nos prender a isso. Muitas vezes vocês, né, nós todos, podemos é, ficar atraídos pela base intelectual, né? Por essa base que tenta explicar e que quer explicar. Na verdade, tem essa vontade de explicar, né? Então, esse conhecimento nos mantém dentro de um mundo, né? De uma realidade que nós achamos familiar. Mas se a gente observar, nós sempre estaremos dentro dessa realidade, mas não de uma forma confortável, né? De uma forma desconfortável. Então, eu gostaria primeiro que vocês observassem isso, né, em vocês, ok? O que eu acabei de dizer é real. Vocês sentem aquela tentação de recorrer a todo momento ao intelecto. Então, vamos abandonar o intelecto por um tempo. Vamos entrar na experiência direta, esse que é o convite. O Zen budismo, né? O Zen ele propõe
uma quebra dessa lógica, né? Para a gente ir mais fundo, para a gente ir além dessa lógica do intelecto, né? Então, a proposta é você, com você, pensar o seguinte: eu vou fazer uma pergunta e vocês vão tentar não obrigatoriamente responder essa pergunta, mas eu gostaria que vocês sentissem para onde essa pergunta te leva. Esse é o objetivo. A pergunta é: qual é o seu rosto, a sua face, antes dos seus pais nascerem? Para onde te leva essa pergunta? Nós estamos falando da origem, né? Então, isso é original, né? Nós buscamos essa. O que é original, né? O Victor está falando Nárnia, né? Nárnia não é original, porque Nárnia é um conto, né? Uma história que foi ouvida depois que seus pais nasceram, depois que você nasceu. Então, não é nada conhecido, nenhuma resposta conhecida. Nós estamos aqui quebrando a lógica do conhecimento. Então, veja, antes de existir aquelas pessoas que deram origem a este corpo que abriga, né, aparentemente aquilo que você é, os seus sentimentos, as suas experiências, as suas emoções, antes de existirem aquelas pessoas que deram origem a isso, como era a sua face? A Paula diz, era a unidade. Tá? A unidade é algo também aprendido. Antes de você nascer, antes dos seus pais nascerem, não havia uma noção de unidade. A palavra unidade não era conhecida. Ok, Paula? A palavra não dualidade não era conhecida. Nenhuma palavra era conhecida. Palavra, ela veio depois que seus pais nasceram. Depois que você nasceu, né? Então, o que é a origem? O nascimento é a origem. Sim, mas qualquer palavra que você diga, ou qualquer palavra que você não diga, não irá trazer o que é. Então, esse é o desafio. A mente começa a se agitar em busca de uma definição. Porque a mente está domesticada para isso. Quando eu instigo vocês a responder essa pergunta, pelo menos a vivenciar o que seja isso, a mente começa a entregar o seu conhecimento. E esse conhecimento é intelectual. Então, não é disso que se trata, porque nenhuma resposta irá definir o que realmente você era antes dos seus pais nascerem. E aí vem a pergunta: você realmente era antes dos seus pais nascerem? Quando eu digo era, nós estamos falando de passado.
Antes é passado. Antes de surgirem os pais, onde você estava? E aí é nesse beco sem saída que eu quero encurralar vocês. Bom, fique à vontade, então, né? A Paula, né? ah, abandonou aqui porque ela, o intelecto, né? Ainda ficou vigindo, né? Ainda está ali latente. É normal, né? Mas essa investigação é a proposta. Quebrar, né, a camada, inclusive, do conforto, né? Porque é confortável a gente estar numa situação de conhecimento, tá? E o que a gente está apontando não é necessariamente uma situação de desconhecimento, mas é uma oportunidade para soltar, né? Para pelo menos experienciar essa possibilidade, porque é inusitado. O que a gente está trazendo é algo inusitado e, portanto, é um desafio, né? E voltando, então, né? Você tem pais, você nasceu. Então, aí a gente vai, inclusive, agora explorar também a própria estrutura da pergunta. Porque quando eu falo o que você era antes dos seus pais nascerem, toda a pergunta ela é absorvida como algo real. Eu nasci, eu tenho pais, né? Então, quem nasceu dos pais? O corpo nasceu. Você é o corpo, né? Se você disser eu nasci, porque meus pais tiveram um ato sexual. Então agora eu vou mais fundo e eu gostaria, porque isso é um tabu, né? Porque parece que seus pais nunca transaram, porque os seus pais ficam numa situação assim, num altar, né? Num lugar assim, como se fosse um paraíso, né? Eva e Adão no paraíso, sem fazer nada, só curtindo, só aproveitando. E aí, eu estou propondo para vocês, olha, seus pais transaram. Por isso que esse corpo surgiu, ok? Seus avós transaram. Por isso que seus pais nasceram. Então a gente está indo onde? Na origem. Não é a origem? Então vamos lá. Mas a origem foram os avós? Não, tinha os bisavós, tataravós, todo mundo transando e as pessoas, né, os corpos nascendo. Mas vamos lá. O ato sexual produz um ser humano
Se você for contar para uma pessoa, né, para um ser, ou até, né, para uma criança, isso parece uma mentira. Isso parece, é mais fácil acreditar na cegonha do que nisso. Porque isso parece muito absurdo. Então, agora, o convite é para todas as pessoas que você olhar, imagina que elas são produto de um ato sexual. Parece bobeira, né? Besteira, né? Mas começa a olhar de uma forma mais direta para isso. Você vai sair na rua. Todas as pessoas da rua foram, tiveram origem no ato sexual. E o que seria o ato sexual? O encontro de um espermatozoide que não dá para enxergar a olho nu, uma célula com o óvulo que não dá para enxergar a olho nu. Então, é uma coisa líquida, é uma coisa gelatinosa, é uma coisa que, se você pegar farinha, água, misturar, é igual. Então, isso é muito absurdo. Isso é muito absurdo. Então, é a partir daí que a gente começa a olhar para a origem, né? Então, o que eu queria passar, né, é o como que vocês se sentem. Porque isso, gente, eu queria que vocês acompanhassem essa proposta, não se distraiam, porque isso nem eu sei onde vai dar. Então nós estamos juntos, nós estamos juntos. Então essa origem já é uma origem absurda. Se você for olhar para todas as gerações que antecederam a sua geração, elas se perdem no tempo. Vamos ter mais uma experiência do que seja isso. Elas se perdem no tempo. Milhões de pessoas. Porque você, né, tem dois pais, quatro avós, oito bisavós, né? E aí, por aí vai. Então, vai tendo uma multiplicação de pessoas envolvidas nesse seu aparecimento. Só que tem um detalhe: todas as pessoas que estiveram envolvidas no seu aparecimento desapareceram. Pode ser que seus pais não tenham desaparecido, mas em um momento vão desaparecer, né? Os avós, não sei se estão aí ou não, mas nós estamos chamando essas pessoas de pais, de avós, nós estamos designando um corpo. Será que a gente é mais do que o corpo? Então, é, na presença do corpo, nós somos. Isso é uma experiência direta. Na ausência do corpo, nós seremos, continuaremos existindo. Eu quero trazer mesmo um desconforto, não é algo assim muito acolhedor pensar nisso, né? Mas é para a gente quebrar essas barreiras. Então veja,
Se você for cada vez mais antes dos seus pais nascerem, antes dos seus avós nascerem, antes dos seus bisavós nascerem, tataravós, etc, etc, onde vai parar isso? Se é que isso vai parar. Então, veja, nós precisamos agora sentir esse mistério. E o que é esse mistério? Esse desconhecimento. Então, aqui a proposta é não se agarrar a nenhum tipo de conhecimento, porque nenhum conhecimento vai trazer a resposta para essa pergunta. Antes de todos os seus antepassados, como você era? Qual era o seu rosto? Antes de todos os seus antepassados aparecerem, qual era o seu rosto? Né? Então, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, aquilo que a gente está colocando energia e está nos aborrecendo, antes de tudo, tem uma base. Essa base é eu existo. Por isso que eu consigo ficar aborrecido. Porque se eu não existisse, quem queria ficar aborrecido? Agora, todos os seus antepassados desapareceram e você desaparecerá. Todos os seus antepassados foram esquecidos e você será esquecida e esquecido. Então, isso é algo real. Por que eu estou trazendo essas propostas? Para a gente soltar o que não é real. Para a gente soltar, né? Para a gente se voltar para a simplicidade, para a gente não querer agarrar um conhecimento que não vai servir para nada. E isso traz o quê? Uma liberação. Uma sensação pode ser desagradável, mas depois uma liberação. Porque todas as suas preocupações, todos os seus problemas desaparecerão junto com você. Mas não é o fato só de desaparecer, é o fato de ser esquecido e ser esquecida. O esquecimento traz algum desconforto? Essa certeza, eu vou ser esquecida, eu vou ser esquecido. Qual é a sensação que você tem quando a gente aponta isso? Essa é uma pergunta. O que que você vai fazer com seus planos? Com seus objetivos? Com seus desejos? O quê? Maurício, não sei se eu tenho uma resposta para essa pergunta, porque, sei lá, eu nem tenho planos mais, então Não, estou falando se tiver planos. essa Você coisa de tem planos? Não. Ah, então, eu já me vi tão excluída que eu não sei nem o que que é ser esquecida, para mim já fui também. Então, isso aí que você está não. falando parece que eu já estou vivendo. Então, Tereza, se você realmente fosse esquecido, você não ia
ter essa ideia que você foi excluída. Porque a primeira pessoa que tem que se esquecer de você é você. Quando você ficar É lembrando verdade. de você e ficar nomeando coisas a respeito de você, você não desapareceu, É. entende? Então, Mas sabe quem que mais me traz a lembrança de um eu? É filho. Eu acho ok, é a barreira mais, interessante, Maurício. é a Quem barreira, você se identifica mais. Onde está a Tereza? Nos filhos. A sua é, ideia de que você é alguém está nos seus filhos. Agora, é, o seu desaparecimento não é necessariamente o desaparecimento dos seus filhos. Então, seus filhos não são você, né? Desaparecimento, estou falando da dissolução do corpo, né? Então, isso mostra que seus filhos não são você. Seus netos são a continuação dos seus filhos. Seus bisnetos são a continuação dos seus netos. Seus bisnetos não saberão dizer quem foi você. E talvez não saibam nem o seu nome. Então é nessa situação que a gente tem que pensar. Esses filhos que são tão importantes, que são a nossa continuação, também desaparecerão e serão esquecidos. Quando eu falo desaparecer e ser esquecido, o que que causa aí um desconforto ou causa um conforto, né? Porque você se constrói a partir do momento que você tem ideias sobre você, né? Então, Buda, na verdade, mestre Dogen, ele colocava da seguinte forma: aprender o caminho de Buda é aprender sobre si mesmo. E aprender sobre si mesmo é esquecer-se de si mesmo. E por que que você não, a gente, né, não esquece da gente? Porque a gente está sempre se autonomeando alguma coisa. Então, como que eu vou desaparecer se a todo momento eu estou revivendo os meus conceitos acerca de mim mesmo? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sinto isso, eu sinto aquilo, né? Eu sou uma pessoa que foi ofendida, eu sou uma pessoa que estou sofrendo, eu sou uma pessoa que estou com raiva. Então sempre tá, eu sou uma pessoa, eu sou alguém que tem que recolher esses destroços como um vaso. Eu sou um cálice. As coisas vêm e eu retenho as coisas. Por que não quebrar isso? Quebra isso. Quebra o cálice. E nada mais será retido. Porque não é para ser retido. Quando você toma água em um copo, essa água volta para de onde ela veio. Se ela permanecer no copo, se ela permanecer no copo indefinidamente, essa água é uma água morta. Mas aí ela tem a chance, inclusive, de evaporar. Mas o que eu quero dizer na experiência direta é tomar a água é deixar que ela volte à sua origem. Você faz parte da origem de tudo. E a água atravessa você da mesma forma que a chuva cai. Hum? Você faz parte da chuva, porque a água entra em você e depois vai para a terra.
ela circula em você e depois vai para a Terra. E da Terra para a água do mar, ou para os lagos, e para as nuvens. Então você está nas nuvens. Você está no oceano, no grande oceano, literalmente. E aí a nossa mente separa as coisas. E eu tenho assim uma admiração, uma reverência muito grande pelo mestre Zen, né? Shunryu Suzuki. E aí ele fala que quando ele viu a catarata, né, na Califórnia, em um parque da Califórnia, Yosemite. Eu não sei se a forma de falar está correta, mas tinha essa catarata, tinha 400 metros. E ele percebeu, e eu quero que vocês percebam isso, tá? Enquanto o rio estava junto, correndo, na unidade, vamos dizer assim, do que é, não dava para perceber que ele poderia se transformar em gotas. E, de repente, na queda, o rio se separa em gotas, milhões de gotas. E aí surge a cascata. E aí ele diz que, aparentemente, as gotas separadas, fazendo esse trajeto em queda livre, de 400 metros, dava uma sensação de desespero, porque elas pareciam que estavam agitadas, com medo. E quando elas caem e o rio se torna novamente rio, o absoluto continua absoluto. Durante a queda, o rio parecia que não era um rio, mas ele sempre foi um rio, mesmo durante a queda. Mas isso ele mostra uma outra face. Então a gente poderia perguntar para uma das gotas: qual a tua face original, antes dos seus pais nascerem? E a gota poderia responder: minha face é o rio, tanto antes como agora e como depois. Sempre foi o rio. Quando o ser tem um conhecimento fora dos limites dos conceitos e da pequena mente, né, da mente egóica, ele sabe quem ele é. E é como Cristo que diz: eu sou do alfa ao ômega, do início, do meio e do fim. Eu sou antes que Abraão existisse. Então, aonde parte esse reconhecimento? Não é do intelecto, não é dos limites, dos conceitos. Vai além do de uma lógica, de uma lógica que conhece. Se você aborda essa fala dentro de uma lógica de conhece, ela não faz sentido, porque a lógica que conhece tem um sentido limitado, fracionado, separado. E aí o Victor trouxe aqui, o Vitor, estudar o caminho de Buda é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer-se de si mesmo. Esquecer-se de si mesmo é estar iluminado por todas as coisas.
Estar iluminado por todas as coisas é libertar seu próprio corpo e mente, e o corpo e mente dos outros. Porque o mestre Dogen, né? No momento em que ele é ameaçado de morte, ele fala: há muito tempo abandonei corpo e mente, né? O que ele está falando? Mente, nome, corpo, forma. Não é que você abandona corpo e mente, sendo desleixado com o corpo e deixando para trás a sua mente. É que você não se identifica mais com corpo e mente. Corpo e mente continuam. A queda livre continua, mas o rio permanece. O relativo não desfaz o absoluto. Sempre foi o absoluto. O relativo é uma aparência do absoluto. E nós somos o espelho dessa aparência. Quem é você antes dos seus pais nascerem? O espelho que a tudo reflete. E o que você reflete? Aquilo que sempre fui. O rio, o alfa ômega, Brahman, o Dharma, a verdade, Deus, o amado, Cristo, sou o silêncio antes de qualquer palavra. Quem é você?